Irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você, para toda a sua família, hoje, em todos os momentos de sua vida. Que a paz e o amor de Cristo seja sempre presente na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que você vivencie essa graça, que você vivencie a presença do Senhor sobre a sua vida a cada dia mais. Hoje é mais um dia que Deus nos deu, mais um dia para nós vivenciarmos a presença dEle, vivenciarmos o seu amor, a sua paz, a esperança de que Ele está agindo a nosso favor, de que Ele está preparando o melhor para nós. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma fé num Deus todo-poderoso, num Deus maravilhoso, que é tremendo, tremendo. O Senhor é tremendo. Eu quero que você, nessa noite, você sinta essa presença de Cristo na sua vida. Deixa Jesus te falar ao seu coração, deixa Ele falar há tempo e fora de tempos na sua vida. Então sinta essa presença de Jesus, sinta o toque dele muito especial, meu irmão, minha irmã, porque esse é um momento de bênçãos, esse é um momento abençoado, esse é um momento para você esquecer um pouco as coisas desse mundo e se concentrar na voz do Senhor para contigo, entender qual é a vontade de Deus para você, entender que Deus ele está te mostrando um caminho muito bom para você seguir, um caminho muito abençoado para você seguir. Então Deus ele na sua infinita misericórdia em Cristo, ele sempre mostra as melhores coisas que nós podemos usufruir desse mundo na permissão dele, na bênção dele para nós. Então, meu irmão, minha irmã, abra seu coração nessa noite. Deixa Jesus falar contigo. Abra seu coração. Deixa Jesus tocar na sua vida. Eleva os seus pensamentos ao Senhor. Eleva aquelas pessoas que você gostaria que elas estivessem ao seu lado agora. E mais, principalmente que elas tivessem um encontro com Jesus. Então, eleva a Deus essas pessoas nas suas orações, meu irmão, minha irmã. Aquela pessoa que você ama, seja parente, uma família, parte da família, familiares, amigos, que nesse momento você pense nessa vida para que ela seja alcançada pelo Senhor, para ela possa ser curada pelo Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, eleve a Deus em oração os seus sonhos, os seus objetivos de vida, tudo aquilo que você quer da parte de Deus, consagre ao Senhor, fale com Ele, porque Deus ele ouve a nós, Deus ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Eu gosto dessa palavra em que o Senhor diz a Moisés: ó, eu inclinei o ouvido para ouvir, e ouvi o clamor do meu povo, e desci para ajudá-los, desci para libertá-los. Então, essa palavra do Senhor para nós, ela é muito forte. Depois de mais de 3.000 anos, o Senhor, ele diz essa palavra para nós aí, ser muito forte, de que vai descer para nos libertar, para nos salvar, para nos abençoar daquilo que nós precisamos. E como foram nos dias de Moisés, nos nossos dias também, meu irmão, minha irmã. Então eu quero que você creia nisso, eu quero que nessa hora você, ao orar, ao falar com o Senhor, você creia, tenha fé. Fé que em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso está ali ouvindo, Ele está ali salvando, Ele está ali abençoando, Ele está repreendendo o mal sobre a sua vida, sobre a vida de quem quer que você tenha orado para que seja liberto de um mal pela qual está passando, né? Nós temos que orar, nós temos que clamar, porque as pessoas estão vivenciando um mal sobre a vida delas. O mal porque não aceitaram Jesus, o mal porque não buscaram o Senhor Jesus, não quiseram uma vida transformada, não quiseram uma vida diferente, amaram mais as coisas do mundo do que ao Senhor. E aí nesse momento, esse momento em que se está dentro de casa, que não pode sair, que está com medo, está angustiado, então nessa hora,
O maligno então oprime essas pessoas de todas as formas, ao ponto delas ficarem desesperadas e algumas delas pensarem em tirar vidas e algumas até tiram a vida. Justamente porque um dia rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Jesus não rejeita ninguém. Jesus é amor, Ele quer abraçar todo mundo, Ele quer salvar todo mundo. Então eu quero que você nessa noite creia nisso. Deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus entrar na sua casa. Convida ele para entrar na casa de um parente, de um familiar. Convida o Senhor. Eu estou sempre falando isso, sabe por quê? Porque essa é a palavra de Deus. Nós clamamos ao Senhor, nós anunciamos Jesus. Eu estou anunciando Jesus, estou cumprindo uma ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu creio que você também vai cumprir essa ordem, já está cumprindo essa ordem. Anuncie Jesus para que as pessoas deixem ele entrar, para que consigamos salvar vidas. Quando eu digo salvar vidas, o poder não está em nós, não está em mim, não está em você. O poder está em Cristo. Cristo nos usa para nós chegarmos a essas pessoas hoje, chegarmos de uma forma online, né, através das redes sociais, através de outros meios de comunicação. Infelizmente não dá para chegar fisicamente, por enquanto, isso está sendo quebrado em nome de Jesus. Então chegarmos nessas vidas para anunciar que Jesus salva, para anunciar que Jesus é alegria, que Jesus é a paz, que elas tanto estão procurando. Então temos que anunciar, temos que falar, e eu estou sempre dizendo, deixa Jesus entrar na sua vida, porque Ele quer fazer morada na sua vida. E quando você abre a sua vida, abre a vida da sua família em oração, consagrando para o Senhor vai fazer morada, Deus vai transformar, Deus vai salvar, Deus vai repreender toda ação do maligno sobre a sua família. Certamente você vai ver a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, a sua família e de pessoas pela qual você está orando, está clamando e está buscando para que elas vivenciem essa graça, essa transformação. Meu irmão, minha irmã, seja forte, permaneça firme nesses dias difíceis por que passamos. Não se deixe levar por essas notícias. Não caia em desespero, não caia em angústia. Talvez você fique triste, você fique um pouco abatido ou abatida, seja como for, mas que isso não te tire do caminho do Senhor, que isso não te tire de você vivenciar uma experiência com Deus. Continue lendo a palavra, continue ouvindo os cânticos, os louvores, continue assistindo vídeos de pregadores que verdadeiramente pregam a palavra do Senhor, e leia a palavra. Peça a Deus sabedoria para compreender a palavra, mas não saia da presença do Senhor. Não saia, meu irmão, minha irmã. Não saia, porque se você sair, você vai se perder. Você vai ser triste, ser uma pessoa amargurada. Essas pessoas que a gente vê aí nesses documentários malucos da televisão, porque as pessoas estão enlouquecendo, os dias estão passando e não há mudança. Se anuncia muitas vacinas, mas nenhuma delas ainda está em produção a nível mundial, ainda não está programado para que as pessoas tomem essa vacina para serem imunizadas contra esse vírus e poderem ter suas vidas normal novamente. Então, sabe, essas pessoas estão ficando angustiadas. Eu não estou dizendo que eu estou passando batido por isso, eu fico preocupado, porém não desanimado. Eu fico às vezes triste por não ver minha família, amigos, os irmãos de igreja, porém não fico abatido por isso, porque eu vivo a esperança do Senhor, as misericórdias de Deus, elas se renovam cada manhã. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto o toque de Deus, e eu quero que você sinta também, para que quando vier essas emoções te abalar por um breve tempo, elas não te derrubem. Pelo contrário, você vai se fortalecer, porque nas emoções o Espírito de Deus, ele vai te fortalecer para que você não caia por essas emoções, mas se fortaleça no Senhor. Então, seja forte, vai vivendo sua vida
uma vida a cada dia, uma vida diferente. Talvez você pense, pastor, mas todo dia está sendo a mesma coisa. Não, não está. Nós que temos Jesus, e eu creio que você tem Jesus, se você não tem, convide Ele a fazer parte da sua vida. Cada dia é algo diferente que acontece em nós. Porque a cada dia, se a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, então cada manhã há um agir de Deus muito especial sobre nossas vidas. Você crê nisso? Porque é a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, então cada dia que você acordar, você vai sentir algo diferente do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, tocando em você, transformando em você, te mostrando na sua casa situações diferentes. Então você vai se sentir em paz, você vai se sentir confiante. Ainda que você ouça notícias ruins, você vai se sentir confiante. Por quê? Porque a sua fé, ela é inabalável. Ela está firmada em Cristo. A sua fé é inabalável. Ela está firmada em Cristo. Glória a Deus. Então não desista, porque Deus em Cristo não desistiu de você. Em vez de ficar reclamando, se lamentando em sua casa, ore, fale com o Senhor. Quer reclamar? Reclame para Deus. Por quê? Porque Deus, Ele te ouve. É claro que há pessoas que te ouvem também. Elas vão te ouvir, elas vão entender. Talvez algumas não entendam, mas o Senhor te ouve. Então lança para Ele as suas preocupações, as suas angústias. E fala, Senhor, agora trata comigo. Trata comigo. Tira de mim essas emoções, tira de mim esse pensamento ruim, afasta de mim todas aquelas notícias que estão aí nessa sociedade. Senhor, em nome de Jesus, vá adiante, me mostre as tuas maravilhas, eu quero ver as tuas maravilhas. Seja essa a sua oração, meu irmão. Seja essa a tua oração, minha irmã. Ore ao Senhor pedindo para ver a glória dEle, pedindo para ver as maravilhas de Deus. Em vez de você ficar só enxergando essas coisas ruins que estão aí nessa sociedade, uma sociedade que escolheu as coisas malignas do mundo e não escolheu as coisas abençoadas de Jesus. Então, ore ao Senhor e diga para que o Senhor manifeste o poder dele sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que você vai viver cada dia um dia maravilhoso, um dia de muitas bênçãos sobre a sua vida e as pessoas pelas quais você ama, pelas quais você ora. Creia nisso. Essas palavras que digo para você não são palavras positivistas, de pessoas que acham que tudo tem que ter pensamento positivo. Eu não tenho pensamento positivo. Eu tenho minha vida nas mãos de Cristo e Cristo determina sobre mim as bênçãos que Ele quer para a minha vida. Não existe pensamento positivo, porque na linguagem do mundo, o pensamento positivo é você determinando sobre suas ações, para que elas sejam sempre do teu agrado. Só que a natureza humana ela é corrompida, então quando você determina coisas positivas e coisas que você julga ser muito boa, geralmente, numa esmagadora das vezes, esse pensamento positivo é algo egocêntrico para você e prejudicial para o seu próximo. Esse é o sentido do pensamento positivo. Depois você pode ler aí, à luz da palavra do Senhor, fazer a comparação desses movimentos anticristão, nova era, esses pensamentos espíritas, essas coisas aí que não tem como falar aqui, é um estudo muito longo, mas são tudo anticristo. Porque falam de pensamentos positivos, falam da capacidade do ser humano de determinar a sua vida, de conseguir ser bem-sucedido. Nós cristãos não, a nossa vida está no altar do Senhor, porque Ele determina sobre nós, Ele nos mostra o que é melhor para nós. E Ele sabe aquilo que nós precisamos e aquilo que nós não precisamos. Em nome de Jesus. Consagre sua vida ao Senhor. E não tenha esse pensamento positivo humano, mas tenha um pensamento de que Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, tem o melhor para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E para isso, para que você entenda, para que você compreenda e veja o poder do Senhor, do Deus maravilhoso,
que enviou o Filho Jesus para te salvar, para me salvar, para nos salvar, você precisa ter uma vida de santidade. Sem santidade, não há bênção de Deus sobre sua vida. Esse é o tema da palavra nessa noite que eu quero trabalhar com você. A palavra do Senhor, a palavra poderosa que Deus em Cristo já trabalhou comigo. O Espírito de Deus capacitou-me a compreendê-la e vivê-la. Que seja para a sua vida também, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus abra sua mente. Tire toda a lembrança até aqui que você tem vivido nesse dia. E que em nome de Jesus você encontre a paz na leitura da palavra do Senhor. Que você encontre a razão de viver na palavra do Senhor. Na medida que o Espírito de Deus for trabalhando e te revelando, meu irmão, minha irmã. E o tema de hoje é: sem santidade na vida não há bênçãos de Deus. Não há como haver bênçãos numa vida pecaminosa. A santidade, você compreende a santidade? Certamente para você, meu irmão, minha irmã, que tem uma frequência na igreja, você vai entender e já deve saber o que é santidade, o que é santificação. Mas para você que está me assistindo, que ainda não pegou firme na igreja, que ainda está sem igreja, em nome de Jesus, que o Senhor revele uma igreja para você. Se você estiver aqui em Suzano, aqui próximo do centro, aqui, a igreja metodista está aqui bem localizada no centro. Pode entrar em contato comigo depois aí no Message, aí dá um alô no meu Face e nós vamos dialogar. Se você estiver por essas bandas por aqui, mas se não, que o Senhor Jesus te revele uma igreja segundo a vontade dele. A santidade, ela é o resultado exterior da graça interior do Senhor. Ou seja, à medida que você aceita Jesus, o Espírito de Deus, então, ele toma posse de você e ele vai te dirigindo no caminhar da sua vida, nos pensamentos, nas palavras e atitudes. Então você vai tendo uma mente aberta, uma mente segundo a vontade do Senhor. Então você vai discernindo aquilo que é bom para a sua vida e aquilo que não é bom. Coisas e valores, que eu já disse aqui, valores que você julgava ser tão bom, tão importante para a sua vida, você vai deixando de lado e vai se dedicando aos valores espirituais do Senhor revelado para a sua vida. Eu sempre dou esse exemplo. Então, se no domingo você gosta de assistir o futebol e depois assistir aí esse Domingão do Faustão, e já não assisto há anos isso, para a honra e glória do Senhor, e quer assistir Fantástico, então essas coisas vão perder o valor para você. Estou dizendo que você vai deixar de assistir futebol. Só que naquele momento do futebol, você vai estar com a sua mente voltada para o culto da noite, voltada para aquilo que Jesus vai falar para a sua vida. Você vai estar consagrando sua vida ali, para que chegar na hora você se arrume e vá para o culto. Por quê? Porque para você, como é para mim também, para nós, Jesus vai falar conosco no culto. Isso, meu irmão, minha irmã, é santidade de vida. Por quê? Porque à medida que o Espírito de Deus vai nos santificando, a santificação é uma ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós exteriormente vamos testemunhando a santidade de vida. Então nós vamos mudando para melhor, mudando para servir ao Senhor Jesus. A santidade de vida é uma intimidade com o Senhor, é uma vida consagrada, é uma vida de testemunho, é uma vida transformada. Aquele que anda em santidade, o pecado não tem força sobre ele. Então, por isso que a palavra diz o santo e o profano. O santo, ele não vive no pecado, porque o pecado não tem mais poder sobre ele, ele está debaixo do poder de Cristo. Mas o profano, o ímpio, ele está no pecado, porque o mundo é o Deus dele. Então as coisas do mundo que levam ele a pecar, que levam ele a fazer coisas ante Deus, então ele é um profano, ele não vive em santidade. Mas a palavra de hoje que eu quero trabalhar com vocês é que sem santidade na vida, não há bênção de Deus. A pessoa não vai ver a bênção do Senhor em parte alguma. Por quê? Porque sua vida é pecaminosa. E o pecado, ele cega o ser humano ao ponto de não ver Deus,
de não ver a manifestação do poder do Senhor Deus. Mas a pessoa que está em santidade, volta a dizer, a santidade é uma pessoa que aceitou Jesus e está cheia do Espírito de Deus e vai caminhando na palavra do Senhor, vai caminhando no caminho abençoado por Deus. O texto para nós é o texto de Levítico, capítulo 20, versículo 7. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7. Está lá no início da Bíblia, se você tiver dificuldade para encontrar. Gênesis, Êxodo e Levítico, o terceiro livro de autoria de Moisés. Então está lá, o Levítico é um livro que foi escrito no tempo que eles estavam no deserto, então eles acabaram de sair do Egito, foram libertados pelo poder grandioso do Senhor dos exércitos, maravilhoso. Então nesse tempo que eles estão caminhando no deserto, Deus revelou os 10 mandamentos e revelou outras leis que estão contidas no Levítico. Eu recomendo que você faça essa leitura, porque aqueles mandamentos que o Senhor deu para o povo, eles são tão reais e verdadeiros para nós do século 21. Levítico capítulo 20, versículo 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus está lhe dizendo, Deus está nos dizendo para nós santificarmos, para nós deixarmos o Espírito dele agir sobre nós, porque assim como ele é santo, nós devemos caminhar em santidade. Se Deus nos chama para termos um relacionamento com ele, para vivenciarmos as bênçãos dele, Deus então nos chama para sermos diferentes. Ser santo, viver em santidade é ser separado das coisas malignas desse mundo. Amém? Isso é santidade de vida. Então o Senhor está deixando bem claro para o povo de Israel que aquela vida que eles estavam vivendo ali no deserto, ou no deserto não, no Egito, e a vida que eles estavam agora vivendo no deserto, ela tem que ser uma vida diferente a cada dia eles têm que viver mais com o Senhor. Então Deus coloca, olha, santificai-vos, suas ações devem ser santa. O seu modo de vida deve ser consagrado a Deus. E eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, como você tem caminhado com o Senhor nesses últimos dias? Qual é a postura de crente, a postura de cristão que você tem tido nesses últimos dias? Você compreende o que é andar em santidade? Você está disposto a consagrar sua vida para o Senhor e deixar de lado valores que você julga ser tão importantes para a sua vida? Sabe aquela fissura, aquela loucura de ter um bem pessoal? A pergunta é isso que o Deus Todo-Poderoso quer para você? Que você fique fissurado, que você fique maluco em conseguir esse bem, ao ponto de não olhar mais para a sua família, ao ponto de nem se preocupar com o que está acontecendo com a sua família, ao ponto até de esquecer das coisas espirituais do Senhor? Se você caminha em santidade, esse bem que você tanto quer já não tem mais valor. Você vai dizer assim: Senhor, está em tuas mãos. Se o Senhor quiser me dar, eu me alegrarei. E se o Senhor não me dá, eu me alegrarei também, porque não era bom para mim. Não era bom. Isso, meu irmão, essa compreensão é de alguém que tem uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que caminha em santidade, os seus valores, a sua moralidade, ela está debaixo do poder do Senhor. Por isso que Jesus, quando caminhou os 3 anos ali na região de Israel, o que Jesus ensinou, sendo ele Deus, ele ensinou aos seus apóstolos, aos discípulos e a nós até hoje, que nós deveríamos servir. Uma vida de santidade é uma vida de servir a Deus em primeiro lugar e ao próximo em segundo lugar. Daí os 2 mandamentos: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, somente a ele darás cultos, e amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Os 2 mandamentos. Isso é santidade de vida. Você tem vivido isso? Você tem vivido? Ou você tem achado que os seus dias na igreja não tem trazido uma resposta daquilo que você está buscando do Senhor? Então você tem que parar, orar e se perguntar: Senhor, a minha vida é reta diante dos teus olhos? O que estou fazendo verdadeiramente é do teu agrado? Isso, meu irmão, essa pergunta, esse modo de parar, são exemplos que estou lhe dando, de alguém que tem uma vida de santidade. Por quê? Porque é uma pessoa que caminha na ação do Espírito Santo de Deus, sua vida consagrada pelo Senhor, ele está sempre alerta para não pecar contra Deus, está sempre sendo capacitado, sempre para entender aquilo que o Senhor tem para ele, aquilo que é bom, aquilo que não é. A sua vida depende da resposta de Deus. Por isso que muitas pessoas, eu digo muitos crentes, dão cabeçada na vida em compras de bens, e aí vão lá na frente, dão um testemunho: olha, eu alcancei, comprei um carro, glória a Deus. Vou pagar durante 5 anos uma mensalidade de 1.500, e aquele irmão que deu testemunho ganha um salário mínimo. Mas ele está dando testemunho pela fé. Daqui 2 meses, talvez nem isso, ele volta lá na frente da igreja e diga: irmãos, eu estou numa necessidade, estou num aperto, estou passando fome, orem por mim. Poxa. E a pergunta é: era isso que Deus queria que ele fizesse? Uma dívida de 5 anos para gastar mais do que tem? Não. Se você tem uma vida de santidade e você tem um propósito na sua vida, você vai consagrar a Deus: Senhor, estou pensando nisso, eu posso? Revela a mim, dá um sinal. Oh, Deus maravilhoso, Deus vai te dar um sinal. E você vai saber que aquilo é dele, ou você vai saber que aquilo não é dele. Você vai entender, isso é uma vida de santidade. Então Deus está dizendo para o povo de Israel: santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Deus poderoso está lhe dizendo, meu irmão, minha irmã, para você nessa noite: santifique, viva uma vida de santidade, viva uma vida de consagração ao Senhor, porque se você fizer isso, certamente você verá a mão de Jesus te abençoando. Você verá uma vida abençoada, você verá sua família abençoada. Você quer sua família servir a Jesus? Você quer que sua família tenha o mesmo modo de vida seu? Você quer ter paz na sua casa? Você quer ver as bênçãos de Deus em toda a área da sua vida, da sua família? Então você precisa dar esse passo de mudança de vida, de ter uma vida com o Senhor. Diante dessa palavra, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, Levítico capítulo 20, versículo 7, como tema dessa palavra, dessa noite: sem santidade na vida não há bênçãos. Eu vou trabalhar com você, meu irmão, minha irmã, 3 consequências na vida das pessoas, na vida do ser humano, que não vive em santidade com Deus. Eu vou trabalhar 3 consequências daquele que não vive em santidade. A palavra do Senhor mostra muitas, mas hoje eu vou trabalhar 3. A primeira delas está no livro de Josué, capítulo 7, dos versos 2 ao 5. Mesmo que não dê para você ler agora, você pode anotar aí, ler posteriormente. Mas leia a palavra de Deus, porque é Deus falando com você. Livro de Josué, capítulo 7, versículos 2 e 5, diz assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente.
Meu irmão, minha irmã, Josué é o sucessor de Moisés em conduzir o povo de Israel na conquista de Canaã, uma terra prometida. Então, no capítulo 3, o versículo 5 de Josué, Deus diz assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué dizendo para o povo aquilo que Deus revelou a ele: santifiquem, porque Deus fará maravilhas. Então eles tinham a certeza de que eles seriam vitoriosos na caminhada deles pela terra de Canaã, porque Deus prometera, porque Deus que ia adiante, Deus ia manifestar o seu poder. Quando o Senhor falou isso, acabei de ler Josué capítulo 3, versículo 5, os sacerdotes foram até o Rio Jordão, pisaram na margem do Rio Jordão, o Jordão parou. E mais de 1 milhão de pessoas atravessaram o Rio Jordão a seco. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Uma vida de santidade é uma vida que se vivencia o milagre de Deus. Se você não vivenciou em nenhum momento o milagre do Senhor, então você tem que orar e dizer: Jesus, me mostre o que eu estou errado, porque quero ver o milagre na minha vida. Quero ver o milagre na vida da minha família. Então, se você não está vendo, você tem que orar ao Senhor e pedir para ver o que está errado em você. Isso é uma vida de santidade. Reconhecer o pecado, reconhecer que algo que você faz não agrada o Senhor. Então diz a história, eles atravessaram o Jordão no primeiro milagre, eles encontraram a primeira cidade de Jericó, já falei aqui numa das minhas pregações. Deus derrubou aquela cidade e eles continuaram a sua caminhada para o centro daquele território de Canaã, daquela terra de Canaã. A segunda cidade é de nome Ai, uma cidade pequena, talvez aí 3 a 5 mil, pouca gente, ou talvez 10 mil, mas não era muita gente. Então, eles entenderam que não precisava mandar todo o exército, manda só uns 2 a 3 mil. Só que quando eles vão, confiantes na palavra do Senhor, que deu aquela terra prometida a eles, quando eles vão lá, eles são derrotados. E aí, então, gera um pânico no meio do povo, gera um pânico, um desânimo total, porque, nossa, se Deus disse que vai abençoar, se Deus disse que está dando por possessão bênção sem medida, vou dizer assim, então por que veio essa derrota? O que aconteceu? Então diz a história no capítulo 7, você pode ler ele completo. Josué se colocou em oração e ficou clamando a Deus. Deus, o que aconteceu? Senhor, o que aconteceu? Só que a oração de Josué não era uma oração de dizer: Senhor, o porquê não recebemos a bênção? Por que fomos derrotados? Josué apenas se lamentou, dizendo: Senhor, mas e agora? O que as pessoas vão pensar? Como o povo da terra vão pensar? E ele ficou então justificando, em vez de dizer: Senhor, revela o erro em nossas vidas. Então diz a palavra que Deus então apareceu a Josué, falou: pode levantar daí, deixa de orar, porque há pecado no meio do povo, e se há pecado, não há bênção. Há pecado no meio do povo, e se há pecado, não há bênção. Então Josué entendeu o que estava acontecendo, ele orou ao Senhor, e eles então souberam que alguém havia pegado uns pertences lá em Jericó. Deus, quando eliminou Jericó, falou: há certas coisas que vocês não vão pegar. Deixa lá na cidade. Deixa. Há certas coisas que não é para pegar. Então Josué orou ao Senhor, Deus foi revelando em qual tribo havia. Eram 12 tribos, as 12 tribos formaram Israel moderno hoje. Isso é história bíblica, se você não compreende, leia. A palavra do Senhor é poder. Então Deus revelou o pecado. Estava num homem chamado Acã. Esse homem, ele num determinado momento em Jericó, em que as pessoas estavam glorificando a Deus pela vitória, a cidade havia sido destruída, os inimigos haviam sido eliminados, Acã percebeu que ninguém estava vendo nada, foi lá e pegou prata, pegou ouro e pegou umas roupas, especiarias que atraíram ele, ele guardou lá na tenda. Ele achou que ninguém viu, mas Deus viu. Deus viu. Deus não ia abençoar o povo de Israel nas suas vitórias com o pecado na vida. Meu irmão, minha irmã,
Há muitas bênçãos que você não vai ver sobre a sua vida porque você está em pecado. Porque sua vida não está em santidade com o Senhor. O pecado é para ser confessado e Deus nos perdoa e você continua a sua caminhada de fé. Mas se você achar que ninguém viu aquilo que você julga que é certo, mas está errado, e você sabe, por um determinado momento da sua vida, que está errado, porque Deus revela o pecado, mas você faz assim mesmo, então sua vida não caminha, meu irmão, minha irmã. É assim que Deus trabalha. Deus não abençoa alguém cuja vida está em pecado. Sem santidade na vida não há bênçãos do Senhor. Você não vai ver bênçãos, você não vai ver Deus agindo. Você vai ter sua vida sempre com problemas, sempre para trás. Você não avança, você não consegue. Não adianta fazer jejum. Para quem faz jejum, vou fazer jejum, vou fazer propósito. Vou sentar lá no banco da frente, sabe essas coisas religiosas? O jejum é bênção, não estou dizendo para você não fazer. Mas fazer um jejum para barganhar com Deus não é bênção. O jejum é consagração, isso é Bíblia, palavra do Senhor. Toma cuidado com os jejuns que estão por aí, nesses vídeos malucos de YouTube, viu, meu irmão, minha irmã? Toma cuidado, antes de seguir, leia a palavra do Senhor. Então Deus revelou a Josué, há pecado no meio do povo, o pecado está aí. A vitória não virá. Então Josué descobriu o pecado e Acã foi apedrejado, um costume daquela época. O pecado foi eliminado e eles voltaram para aquela cidade e derrotaram aquele exército, tomaram posse daquela cidade. Então houve a bênção. Por quê? Porque eles consagraram suas vidas, consagraram os seus objetivos e Deus os guiou na vitória. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser alguém abençoado, que sua vida seja consagrada a Deus, porque se não for consagrado ao Senhor, você não vai ver bênção. Você vai entrar e vai sair de igreja, você vai entrar e vai sair de cultos, vai entrar e sair de propósitos, de jejum de 15, 20, 30 dias. Você vai comprar várias Bíblias, porque para entender Deus, mas a sua vida está em pecado. Então você tem que eliminar o pecado, porque senão Deus não te abençoa. Glória a Deus, que Deus nos perdoa em Cristo. Santifica a sua vida. Que seus pensamentos, que suas palavras, suas atitudes sejam sempre para honrar e glorificar o nome do Senhor. Seja na escola, seja no seu trabalho, seja na rua que você anda ao sair da sua casa. Seja onde for, que as pessoas olhem para você e falem, nossa, esse irmão, essa irmã é diferente. Tem algo diferente. E as pessoas virão a você e vão querer saber por que você é diferente. Você vai dizer, eu tenho Jesus na minha vida. É Jesus que dirige minha vida. Eu não vou fazer nada se Ele não me mostrar. E o Senhor, a tempo e fora de tempo, nos mostra o que devemos fazer, como devemos viver. Amém? A primeira lição que nós aprendemos. Sem santidade na vida, não há vitórias nas dificuldades da vida. Sem uma vida de santidade, não há vitórias nas dificuldades da vida. Então você vai ver muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas em derrota, porque elas não consagram suas vidas para o Senhor. Você vai ver muito crente que vai passar o ano inteiro na igreja e ele não vai dar um testemunho porque ele não vivenciou nada na vida dele. Você vai, mas pastor, como isso é possível? É simples. Não há uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma vida com o Senhor. É uma vida em que você se dedica na obra de Deus. E você se dedicando na obra de Deus, Deus te abençoa tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você tem objetivo, aquilo que você está fazendo. Você vai ver a sua vida familiar abençoada, a sua vida profissional abençoada. Meu irmão, Deus te abençoa. Deus quer o melhor para você nessa terra. Mas a pergunta é, você quer o melhor dessa terra, que é Deus? Você quer? Você quer o melhor de Deus? Há muitos que não querem. Eu já falei aqui outras vezes, há pessoas que na igreja é uma adoração, é uma alegria tremenda, mas chegou na semana é outra pessoa. Não há santidade de vida. E nesses últimos dias, o testemunho é que fala diferente. E o testemunho da vida de alguém só pode ser visto quando essa pessoa tem uma vida segundo a vontade do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Sem santidade na vida, não há bênção. Se está difícil para você, ore ao Senhor. Diga, Senhor, que está errado em mim. Deus, perdoa meus pecados. Então, aquele pensamento, aquela atitude que você acha que está correta, e Deus já tem tocado em você, te incomodado, você não se sente bem fazendo aquilo, você não se sente bem falando, pensando, então saiba que isso não é do Senhor. Tira isso da sua vida, meu irmão e irmã. Tira e viva uma vida de santidade, porque está aqui Josué, um homem segundo o coração de Deus, que Deus chamou para liderar mais de 1 milhão de israelenses que saíram de uma escravidão do Egito, para ter uma terra para morar, para construir suas casas. Eles passam por Jericó, a primeira cidade, a primeira barreira, e vão para outra cidade, nome Ai, chegar ali e são derrotados. Josué então perguntou, Senhor, por quê? Em vez de Josué ter orado, mas Senhor, o porquê disso aconteceu? Ele ficou tentando, Senhor, mas por quê? O Senhor prometeu e jogou para Deus. Deus falou, não, há pecado. Sem pecado não há bênção, santifiquem. E aí então o pecado é revelado, tirado, e Deus abençoa o povo, eles continuam a sua caminhada de glória. Amém? Sem santidade na vida não há vitória diante das dificuldades. Meu irmão, minha irmã, pense sobre isso. Consagre sua vida ao Senhor e você será alguém vitorioso, abençoado em nome de Jesus. Segunda lição que vamos aprender, de uma consequência daqueles que não santificam, que não vivem uma vida com Jesus. Santidade é viver uma vida com Jesus também. A palavra do Senhor está no livro de Levítico, capítulo 10, versos 1 e 2. Livro de Levítico, capítulo 10, verso 1 e 2, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele, Deus, não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A segunda lição que nós aprendemos de uma vida que não está com o Senhor, de uma vida que não caminha em santidade com Deus, que não caminha na direção que o Espírito de Deus está guiando, é que aquele que não vive santidade não separa as coisas profanas das coisas do Senhor. Não separa as coisas mundanas, malignas, daquilo que é bênção para a sua vida. Isso é uma realidade. Nadab e Abiú são filhos de Arão. Arão é irmão de Moisés. Naqueles dias havia um tabernáculo no deserto feito de tecidos. Era onde Deus manifestava a sua glória. É onde a voz estrondosa de Deus ecoava por todo aquele acampamento do deserto. E todo mundo sabia que Deus estava se manifestando ali. Eles viam uma labareda de fogo naquela tenda, também chamada de tabernáculo, mas naquela tenda, e aquele fogo não consumia. O tabernáculo não se queimava. Eles sabiam que era a manifestação do poder de Deus. Deus chamou Moisés para ser o líder do povo, chamou Arão para oficiar nas coisas espirituais de Deus. Cabia a Arão, o sacerdote, ensinar o povo de Israel as coisas espirituais, ensinar as palavras, as leis, como o povo deveria chegar até o tabernáculo, como deveria adorar ao Senhor. Os filhos de Arão faziam isso. Arão era o sumo sacerdote, os filhos eram o sacerdote. Então os filhos seguiriam e deveriam seguir o pai. Só que Nadab e Abiú, eles eram pessoas profanas, pessoas que adoram a Deus num tempo e que adoram o mundo no outro tempo. Tem muito a ver com os crentes de hoje. Os crentes religiosos, não os crentes convencidos. Eu creio que você, meu irmão, minha irmã, é um crente convencido, convertido a Deus. Amém, aleluia. Convencido por Cristo e convertido por Cristo. Amém. Você não é o religioso. O religioso é aquele que faz a presença nos cultos, faz as presenças em todas as programações, mas a sua vida é vazia. É totalmente vazia. Ele está no domingo, está adorando, está louvando, está glorificando,
Mas chega na semana, no trabalho, ele é outra pessoa. Está lá participando de corrupção, está lá no adultério com a mulher lá no serviço, está lá falando mal de amigos, de colegas, está detonando a própria família, sabe? Esse é o profano, esse é o Nadab e Abiú. E eles acharam que a vida deles poderiam simplesmente empurrar para Deus. Quando eles foram oferecer o fogo era acender lá os elementos que continham no tabernáculo. Você precisa ler Êxodo e Levítico para compreender isso. Eles levaram fogo que não era para Deus, que não era de onde Deus mandava eles tirar. Então eles acenderam em outro lugar, chegaram lá, Deus não aceitou e Deus eliminou eles. Por quê? Porque se Deus aceitasse, isso colocaria a santidade de Deus de um modo confuso para o povo de Israel, e o povo ali no deserto então ia achar que se Deus aceita qualquer coisa, Deus é comparável aos deuses do Egito, e isso confundiria a mentalidade do povo. Então Deus já deu uma lição logo, eliminou o pecado e mostrou para o povo de Israel que com Deus é do jeito do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a sua vida você tem que viver, se assim desejar, porque a liberdade de aceitar Jesus é sua, mas tem que ser nos moldes do Senhor. Se você vai viver para Deus, viva segundo a vontade dele. Não barganhe com o Senhor, não mostre para o Senhor que acha que o seu estilo de vida está bom. Sabe aquela palavra em que se diz, olha pastor, principalmente para o pastor, né? Sempre chega para ele. Ó, pastor, o irmãozinho lá, ele é assim mesmo. Ele é duro, ele é meio ignorantão. Ele não falta na igreja, mas ele é aquele jeito. Então, de que esse irmão não se converteu. Porque não é esse estilo de vida do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus faz uma mudança completa em nossas vidas. Isso é santidade. O Senhor nos faz uma lavagem completa. Para quê? Para que nós vivamos uma vida de intimidade com o Senhor. Para que possamos ver o milagre do Senhor. Se você quer ver o milagre de Deus, se você quer sentir a presença do Senhor, a sua vida tem que ser mudada, tem que ser lavada, tem que ser quebrada por Deus. Isso é santidade de vida. Santidade de vida, volto a dizer, é uma vida com Jesus. Então você vai saber aquilo que é bom para a sua vida e aquilo que não é. Nadab e Abiú não sabiam e não queriam separar as coisas profanas desse mundo das coisas santas de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, como você tem vivido para Deus? A sua vida está em santidade? Você na igreja é o mesmo do que você é na semana? As pessoas fora da igreja te olham do mesmo modo como as pessoas da igreja? Veem uma vida de santidade, uma vida abençoada, uma vida de testemunho, uma vida que ajuda as pessoas a encontrar Jesus. Porque se as pessoas não estão te vendo assim, algo está de errado em você. Ore ao Senhor e diga, Senhor, o que está errado em mim? Amém. A segunda lição que nós aprendemos, que sem santidade na vida não há bênção de Deus, é que sem santidade a pessoa não consegue separar o profano do santo. Então ela vai na igreja, vai nas programações, lê a palavra, mas quando ela está no mundo, está trabalhando, estudando, para ela está normal o que ela faz. Se está adulterando, se está numa vida de corrupção, se está fazendo coisa errada, se está levando o jeitinho brasileiro, que é maligno, levando vantagem sobre as pessoas, está dando jeito de receber esse auxílio aí, ainda que não tenha direito, sabe? É um exemplo. Então, assim, para ela tudo é normal, tudo é vantajoso, tudo é o bem. E ela vai falar assim, não, esse é o bem para mim, para minha família. Não, não é. Não é isso que Deus quer. Amém? Não é isso que Deus quer. Deus está no controle. Ou você vive para o Senhor, ou você vive para o diabo. É muito forte isso. Ó, a palavra de Deus. Estou falando da palavra de Deus. A palavra diz que o mundo já está no maligno. Quem é o maligno? Maligno é o diabo. Ele é o senhor desse mundo por um tempo determinado por Deus. E ainda assim não tem o domínio ao ponto de impedir
a ação de Cristo e salvar vidas, como a minha, a sua e de muitos vão ser salvos. Amém? Terceira lição, terceira consequência de quem não vive santidade está no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, isso é Novo Testamento, lá no fim, capítulo 12, verso 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém. A questão aqui de que o autor de Hebreus, que pode ser o apóstolo Paulo, pode ser outro, não sabemos. Muito se fala de Paulo e eu não vou discutir a autoria aqui com vocês. Talvez eu discuta aí mais para frente porque eu estou preparando uns vídeos de estudo bíblico. Mas vou estar divulgando aqui no Face, os vídeos que eu vou lançar no YouTube aí para a honra e glória do Senhor. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: esforce-se para viver em paz e para serem santos. Ele diz, há duas ações daquele que precisa, daquele que vai viver em santidade para ver o Senhor. Na questão da salvação, ele fala da paz. A paz que se coloca aqui e está ligado em ser santo, ela significa da seguinte forma: essa paz que você vive, que eu vivo com o Senhor, o nosso Deus, ela me faz ser testemunho das maravilhas de Deus, seja para o meu amigo, seja para o meu inimigo. As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você e ver que nós temos uma paz diferente das pessoas que têm no mundo. As pessoas do mundo, a paz delas é uma, mas a nossa é outra. Por quê? Porque a nossa paz em Cristo, ela não está presa às coisas externas, às coisas que nos rodeiam, seja qual for. Ela é firmada em Cristo. A paz do mundo, ela se baseia nas coisas externas, nas coisas que as pessoas têm, nas coisas que as pessoas possuem, nas coisas, seja familiar, seja bens materiais, seja o que for. Na questão financeira, quantas pessoas estão sem paz por não ter uma questão financeira nesses dias? Mas se ela tivesse Cristo, essa paz estaria presente. A pessoa estaria confiante de quê? De que Deus vai dar a provisão. E se a pessoa está confiante, que é fé, ela se sente em paz. Por quê? Porque Deus vai trabalhar, Deus vai sustentar. Mas a pessoa que não tem Jesus, que não compreende o que está escrito na palavra, numa situação dessa em que as pessoas estão perdendo o emprego, estão vendo seus salários reduzidos, ela está desesperada. Perdeu a paz. E se perdeu a paz consigo, vai perder com a família, vai perder com os familiares, e aí é o caos. Mas para nós, a verdadeira paz está em Cristo. Ainda que ficamos desesperados, porém não desanimados, tristes, mas não deixar de vivenciar a alegria do Senhor, abatidos, mas não derrotados. Por quê? Porque a paz de Cristo inunda o nosso ser. E o autor diz mais sobre a questão de santidade. Ele diz, esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A minha paz com Deus me leva a ter uma vida de santidade. A terceira lição que nós aprendemos de uma vida de santidade é que as pessoas que não têm santidade, elas não alcançam a salvação. Por quê? Porque elas não têm paz. Elas não compreendem a paz, não compreendem o propósito de Deus, se desesperam e se perdem na vida. Meu irmão, minha irmã, se a palavra diz sem santidade não há bênção, esse é o tema da pregação, e o Senhor, a palavra diz, santificai-vos porque eu sou, o Senhor sou santo, sede santos, santificai-vos porque eu sou o Senhor vosso Deus. Se a palavra nos diz para vivermos em santidade, então a santidade nos leva à salvação. A santidade nos leva a estar com Deus, quando o Senhor assim nos chamar. Mas enquanto o Senhor não nos chamar, a nossa vida é mudada, ela é moldada pelo Senhor. Então nós vivemos em paz, nós confiamos na providência de Deus, nós vemos o milagre de Deus, nós não desistimos da vida, porque a vida é um dom do Senhor. Então nesses dias amargurados, que pessoas estão se desesperando, estão se perdendo, estão tirando a própria vida, nós que verdadeiramente temos uma vida com o Senhor, a gente vive em paz, a gente vive na nossa caminhada de vida. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus,
Mais uma vez, que a palavra do Senhor seja para a sua vida como ela é para a minha vida, e que o Senhor diz, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não viver uma vida a cada dia na presença de Deus, não deixar Deus mudar a sua vida, então você não vai ver bênçãos, você não vai entender nada da palavra do Senhor, e você vai achar que a sua ida na igreja, a sua ida em culto no lar não tem significância nenhum, como na realidade o problema não é exterior, o problema é interior, é você que precisa mudar. Precisa mudar sua forma de pensar, de falar, de agir, valores que você diz que é seu, que vale a pena para você, meu irmão, minha irmã. Isso daí não vale a pena. Tira isso, viva com Cristo, porque Jesus, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer morada, Ele quer te salvar toda a sua casa, mas você precisa ser esse canal de bênção. E para ser um canal de bênção, você precisa ter sua vida transformada. Volto a dizer, sem santidade na vida não há bênção. Você não vai ver a bênção, mas que em nome de Jesus, nessa noite, você então dê um passo em direção ao Senhor. Deixa de lado essa vida, vivencie uma vida nova, porque vale a pena. Vale a pena, porque Deus está aí. Deus está aí para nos salvar, para nos fortalecer, meu irmão, minha irmã. Olha o que estamos vendo, olha o que estamos vivenciando. Olha a loucura das pessoas, por quê? Porque elas sempre estiveram rejeitando o Senhor. Elas não tiveram vivenciando o Senhor. Sabe, eu estou desesperado por não abrir a igreja, porque a igreja é um lugar de encontro com Jesus. E essas pessoas que estão sofrendo nas suas casas, elas precisam ter encontro com Jesus, mas minha igreja está fechada. E eu queria muito poder abri-la, mas eu sou submisso à autoridade que Deus estipulou sobre a minha vida, que é o meu bispo. Então eu respeito a decisão dele, porque creio que ele está sob a direção do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. É a minha vontade de abrir, mas eu sou submisso. E isso é santidade de vida, você respeitar autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque isso é palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, dê um passo hoje em direção ao Senhor Jesus. Muda a sua vida, muda essa forma aí de pensar, essa forma de falar. Mude, deixa Jesus transformar a sua vida, vale a pena, porque se você não fizer isso, sinto muito, você não vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, aleluia. Vou repetir o texto de início, Levítico capítulo 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Se você quer chegar até Deus, então santifique, muda a sua vida e vivencie cada dia mais Jesus, porque vale a pena. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra do Senhor, vamos orar, vamos clamar a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Oh Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te adoro, Senhor, por esse momento em que a Tua palavra foi anunciada, esse momento que a Tua palavra atingiu a vida desses irmãos que estão me assistindo, Senhor. Essa palavra que vai germinar, vai frutificar na vida deles. Ó Jesus amado, transforma mesmo essas vidas, Senhor. Liberta eles de todas das garras de Satanás. Salva essas vidas, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfermos fisicamente, aqueles que estão tomando remédio que faça efeito na vida deles, segundo a Tua soberana vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura aqueles que estão doentes da alma, do corpo, Senhor. Liberta essas vidas para que não caiam em depressão, para que se levante da situação de tristeza, de amargura que estão vivenciando, que confiem em Ti, que entreguem suas vidas, seus sonhos a Ti, sabendo que o Senhor Deus poderoso há de fazer todas as coisas daquilo que o Teu povo está necessitando. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa essas famílias, para que não falte o alimento de cada dia. Abençoa esses pais de família, essas mães de famílias que trabalham, Senhor, para que não percam o seu emprego, ó Deus, para que não falte a condição financeira, e se por um motivo acontecer isso, que o Senhor sustente a vida deles, que o Senhor prepare outro emprego, que o Senhor prepare o melhor para eles. Ó querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhe, Senhor, abençoa essas famílias,
Abençoa, Senhor, aquele meu irmão, minha irmã que ainda está indeciso em te aceitar, que dê um passo em tua direção, que deixe de lado essa vida mundana para viver uma vida de santidade, uma vida de intimidade com o Senhor. Deus poderoso, eu lhe agradeço porque sei que o Senhor nos ouve, eu sei que o Senhor inclina os ouvidos para nos ouvir e vir nos salvar, vir nos abençoar. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossos maus pensamentos, palavras e atitudes. Tudo que fizermos que não é do teu agrado, Senhor, nós lhe pedimos perdão, ó Deus Altíssimo, porque não queremos viver em pecado, Senhor. Ó Deus poderoso, muito obrigado por nos abençoar, muito obrigado por tocar em nós, por tirar de nós aquilo que não lhe agrada, Senhor. Lhe agradecemos pela vida de nossas famílias, lhe agradecemos pela vida que nós colocamos agora, Senhor. Vida de nossos queridos irmãos que estão sofrendo, ó Deus, sustenta, fortalece aqueles que estão desanimados, abatidos, aqueles que estão sofrendo porque perderam alguém. Ó Senhor, consola esses corações, para que não desanime, mas que se voltem mais e mais para Ti, Jesus, porque só o Senhor é o consolo, é a vida que precisamos. Ó Deus poderoso, graças lhe dou por manifestar o Teu poder, a Tua graça sobre todos nós, e salvar vidas nessa noite, para a Tua glória, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, porque creio que esses meus queridos irmãos ouvirem e entenderam que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E glória a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Fica na paz, fique no amor do Senhor Jesus. Durma bem, ore ao Senhor, não desanime, porque Deus, Ele é contigo onde quer que você andar. Creia, apenas creia e não desista de orar, leia a palavra, vai consagrando sua vida, consagra a vida das suas famílias, fala, ó Senhor, está aqui minha família, ela é tua, lute por ela em oração. Assim como Deus transformou a sua vida, vai transformar a sua família. Não desista, ore ao Senhor, entrega ao Senhor o seu trabalho, o seu estudo, aquilo que você fizer. Fala, ó Deus, está aqui, Senhor, é teu. Me mostra como eu trabalho, como eu faço, minha família é teu. Ora, não desista, porque Deus não desistiu de você. Creia nisso. Jesus te ama. Ame Ele também. Deixe Ele fazer morada na sua vida. Deixe de lado esses valores de bens, esses valores que sejam assim tão importantes. Deixe de lado valores religiosos. Olha a palavra do Senhor. Comece a ler a Bíblia. Você quer começar? Comece a ler pelos evangelhos. Você vai ver a obra de Jesus, a vida de Jesus. Comece a ler pelo evangelho de João. O evangelho de João, um dos apóstolos, ele vai mostrar o poder de Jesus, o amor de Jesus. Leia porque vale a pena. Ali Deus fala. Deus já falou comigo e tem falado poderosamente. Vai falar com você também. Deus quer salvar a sua vida. Vá de contra Ele, meu irmão, minha irmã. Viva uma vida de santidade. Porque quanto mais você viver em santidade, mais você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Lembre-se, sem santidade não há bênção de Deus. Então, se você tem frequentado a igreja, se você tem sido um religioso, diz assim, Senhor Jesus, não sou mais religiosos. Eu sou, a partir de agora, um teu servo, uma tua serva. Eu sou alguém com uma vida convertida. Eu quero fazer aquilo que o Senhor designasse sobre mim. Seja essa a sua oração, meu irmão, minha irmã. Fica na paz e no amor de Cristo. Domingo às 18 horas da tarde, que 18 horas são à tarde, 6 horas, eu estarei aqui novamente ministrando a palavra do Senhor, aquilo que Deus preparar para a minha vida, certamente será para tu, e eu vou ministrar aqui. Fica na paz e no amor de Cristo. Uma boa noite. Não se desespere com essas coisas que estão vivendo. Espera no Senhor, porque Deus está trabalhando, Deus está preparando o melhor para mim, para você. Viva na paz de Cristo. E creia que Deus há de sustentar tudo aquilo que você necessita. Não se deixe levar pelas coisas, as loucuras, coisas malignas da televisão, meu irmão, minha irmã. Peça sabedoria ao Senhor para que Ele lhe mostre aquilo que é bom e aquilo que não é. Retenha o que é bom, o que não é bom você tira da sua vida. E Deus abençoe sua casa, sua família, seus sonhos, seus objetivos, a sua igreja, em nome de Jesus. Fica na paz e no amor de Cristo. E até breve, estamos juntos em Cristo Jesus. Paz, boa noite.